leva um homem com fama, dinheiro, qualquer pessoa poderia se sentir atraído ou atraída por ele, a procurar uma garota de programa? Quem não ouviu falar em Elisa Samúdio? Um crime praticado pelo potencial goleiro da seleção brasileira, Bruno, já com passe sendo negociado em times grandes da Europa, no Flamengo. Eu sou vascaíno, mas o maior time do Brasil em termos de torcida. Era um nome que as pessoas já... Era um nome de quem gosta de futebol já tinha ouvido falar, né? Já tinha ouvido o nome dele. Sim, não era um desconhecido, era muito conhecido. E eu acho que o que aconteceu no crime, como há aquela confissão muito mal contada, a gente nunca vai saber. Achar que os cachorros comeram o corpo da Elisa Samúdio e tal, assim, eu acho muito vago isso. Mas eu trago para você esse caso, primeiro porque a gente está vendo aí o documentário da Elisa Samúdio, mas eu não vejo ninguém discutir a essência do caso. Talvez se Elisa Samúdio não fosse uma garota de programa, talvez a sociedade teria se portado de outra forma. Então a minha pergunta é basicamente centrada nisso. Primeiro, o que faz um goleiro tão promissor, né, com futuro brilhante? Ele era um bom goleiro. Excelente goleiro, com grana. Eu não estou aqui conjecturando que tinha mais coisa do que pagar pensão, não é isso. Inclusive se trabalha até hoje com essa hipótese do sítio de Minas ser uma rota de lavagem. De tráfico de drogas, né? Então, assim, isso eu não vou aqui especular. Mas, à luz da psicologia, o que leva um homem com fama, dinheiro, qualquer pessoa poderia se sentir atraído ou atraída por ele, a procurar uma garota de programa? Eu lembro muito bem desse caso e confesso que quando eu fiquei sabendo que tinha uma criança envolvida, uma mulher bonita, num contexto onde tinha um jogador de futebol, me bateu assim, assim, é óbvio. O futebol no Brasil é uma instituição tão, de novo, acima do bem e do mal, tão cheia de hype, tão protegida ao mesmo tempo, que, assim, parecia até uma piada de mau gosto, sabe? Existe essa grande fantasia, principalmente nas crianças de periferia, e na periferia não é só uma questão da onde a pessoa mora, mas é quão longe do estado ela de fato está, de ser um jogador de futebol. Porque é uma das poucas oportunidades no Brasil que te dá alguma possibilidade de ascensão social. Então você imagina na cabeça de um cara que não tinha nada, não estou dizendo que justifica, que não tinha nada, que tá galgando espaço e, de repente, acha que ele tem que meiar, que ele está sendo obrigado pela justiça a rever a questão da pensão e, eventualmente, de ganhos futuros, né? Do cara da posse dele não ia ter que proporcionar para uma filha de alguém que, aparentemente, ele via como de segunda classe. Então, o que explica, de uma certa forma, homens que preferem estar com mulheres nesse relacionamento financeiro, né? De que eu pago por sexo. Justamente para não ter que se comprometer. Ah, mas Caio, você tá falando de comprometimento emocional. Não, tô falando de qualquer comprometimento. É muito autocentrado. Então, dentro desse mito se eu treinar o suficiente, se eu tiver uma mínima oportunidade num clube, eu vou fazer, vou acontecer. De fato, ele era um ótimo goleiro, ok? Mas dentro desse mito do self-made man, assim, eu não vou me amarrar com nada. Por que eu vou me amarrar? Eu já saí de um lugar onde tudo queria me puxar para baixo. Eu não vou deixar nada mais me puxar para baixo. Tem várias fotos que o Bruno aparece antes do crime, e o jeito de olhar dele, para mim, era muito peculiar. Era alguém que tinha um olhar, assim, fazendo uma análise muito simbólica, que ele tava sempre olhando pro horizonte, assim, sabe? Sempre vendo o pote de ouro para além do arco-íris, assim, sabe? A Elisa era um anteparo nisso. Foi alguém que ousou se colocar e falar assim, cara, as coisas não vão ser como você espera. Tem consequência. Seus atos têm consequência. E alguma saída a gente vai ter que dar. Parecia, até onde eu pude estudar para a questão do roteiro, que ela era alguém razoável. Que ela não era aquilo que se tentou vender na época, que era uma Maria Chuteira, que era
só uma prostituta e acho que ele comete o crime pensando nisso, no sentido de ninguém vai ligar, né? É mais uma qualquer uma, né? Ele não ligava que também tinha uma criança no meio, que, enfim, aí entra o Ministério Público, entra mais de sola ainda, enfim. Precisa ter uma ambição muito desenfreada para você tomar o outro como uma mera coisa. Não estou dizendo que é errado você recorrer a alguém que trabalha com isso, mas para esse caso, o Bruno me lembra muito um incel, alguém que, esses meninos que são de celibatário involuntário, eu tenho que tomar cuidado porque as mulheres são perigosas. Eu tenho que tomar cuidado porque se eu engravidar alguém, isso vai destruir a minha vida e é isso que a mulher quer, sabe? O Bruno me passa essa vibe. Não é alguém que é irresponsável, é alguém responsável. É alguém... É tudo meu, sabe esse discurso? É tudo meu. E aí entrou alguém falando assim, não, filho, existe justiça, não é tudo seu. Vai ser. E o que leva uma garota, assim, além das questões financeiras, a escolher, ou falta de escolha, uma profissão a mais antiga do mundo, a deitar com homens... como o Bruno, que certamente não devia ser o mais carinhoso, até pelo que você falou. Acho que é muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né? E outros mais, enfim. Qual o psicológico para aguentar sair para trabalhar todos os dias? Eu acho que não é à toa que os profissionais do sexo preferem não beijar na boca. Porque, cara, óbvio que o sexo é algo muito íntimo, mas, de certa medida, o abraço, o afeto, o carinho, ele é mais íntimo ainda, porque você tá doando algo pro outro. Bom, o sexo tem começo, meio e fim, sabe? Quando você dá carinho pra alguém, você tá dando algo muito mais precioso do que prazer. Você tá dando abertura pro seu interior. E na nossa sociedade, a gente foi construindo uma noção de que sexo e prazer podem, não tô questionando se isso é certo ou não, mas que sexo e prazer podem não ter nada a ver com envolvimento afetivo e até responsabilização, desde que as medidas sejam tomadas. Preservativo, tal, não, aconteceu uma vez só, ali, não sei o que, ninguém ficou sabendo. Agora, o que leva uma pessoa a recorrer a isso para além da necessidade financeira é um pouco delicado, porque é óbvio que cada caso é um caso, mas talvez exista dentro dessas necessidades mais complexas, que não tem só a ver com dinheiro e afeto, pode ter a ver com essa oportunidade de escolher o que faz com o próprio corpo. De escolher, não, eu decidi que esse é o meu jeito de ganhar a vida. Tem o padeiro, tem a faxineira, tem o médico, eu decidi que esse é o jeito. Nossa, mas por quê? Você não tem vergonha? Não. Então isso é um transtorno? Porque então você é compulsivo por sexo, por se masturbar? Não. Simplesmente eu consigo separar a hora que eu tô dando afeto da hora que eu tô trabalhando. Para muitas pessoas isso é difícil de entender. Ok, e essa coisa do incel então nem se fala. Mas para quem vê nessa oportunidade algo para prosperar e isto não é um problema moral interno, não há problema nenhum. Isso não dá para ser visto a partir de um transtorno psicológico ou a partir de, a pessoa faz isso porque ela tem uma necessidade psicológica que não está sendo contemplada, entendeu? É muito mais complicado que isso no sentido de, então ela faz isso porque ela tem a atenção de vários homens. É leviano demais levar a discussão para esse lado. Eu acho que é mais uma questão de escolher o que faz com o próprio corpo mesmo. Tem, inclusive, pessoas que não ganham a vida disso, mas às vezes recebem dinheiro pra estar numa feira, por exemplo, e doar o espaço do seu corpo pra uma tatuagem. Não é uma coisa, milionária, mas é comparável, entendeu? Mas tudo bem, aí é uma questão que a pessoa escolhe o desenho e tal, tem as suas particularidades. Mas é muito difícil para as pessoas essa coisa que envolve o corpo menos o afeto. É difícil para as pessoas entenderem que lidar com o corpo não necessariamente é você se envolver afetivamente. Então, nesse caso do Bruno, para quem fez essa leitura de que a Elisa estava atrás de um marido que a sustentasse, tem duas informações, né? O marido não é o cara que mora com você, né? O marido é alguém que vai construir uma vida com você. Não é pagar conta, não é assinar um papel. E que casamento é uma possibilidade da mulher se resguardar financeiramente. Provavelmente ela estava trabalhando, se descuidou, ou talvez eles tivessem algo mais
que fosse uma relação comercial e com certeza houve um descuido, porque para quem trabalha com isso, engravidar é perder renda. Você, no mínimo, você vai passar 7 meses sem poder trabalhar, né? Ou se escolher trabalhar, vai estar correndo muito mais risco. Então eu não consigo enxergar a possibilidade do goleiro Bruno ter enganado ela, sabe? De ter sido algo premeditado, sabe? Eu acho que ele foi moleque nessa situação. Não entrou com a parte dele no risco de ter uma relação sexual não protegida. Caio, por que o poder e o dinheiro atraem tanto as pessoas para relações? Fernando, eu acho que não tem nada mais viciante do que o poder da palavra. Não é à toa que coach é um grande fenômeno. Porque se a palavra do outro funciona para mim e a minha palavra começa a criar uma realidade, isso é um grande vício. Então, se através da minha motivação eu não tô nem aí e vou vender meu tempo pra botar gente gastando dinheiro no tigrinho, e aí com isso eu compro um carro, com isso eu compro uma casa, ou com isso eu sou convidada pra morar numa mansão e tirar foto, viro um baita influencer. Tudo bem, o dinheiro envolve aí, mas eu acho que o poder seduz mais. E não é só uma coisa de fazer a sua vontade. É uma coisa um pouco maior do que isso. Eu acho que é a possibilidade da tua palavra criar uma realidade. Né? Não é à toa que também teve aquela coisa do segredo, né? Que você pode mentalizar e as coisas acontecerem. E aí, quando a pessoa dá uma sorte e as coisas que ela fala acabam acontecendo, vira o que a psicologia chama de pensamento onipotente. Algumas crianças, por exemplo, sofrem muito quando a mãe, por exemplo, perde a mãe num acidente de carro e tal, e naquele dia ela estava muito chateada e ficou pensando assim, nossa, eu odeio minha mãe podia morrer. E aí vai lá e acontece. Esse pensamento onipotente, ele é incrivelmente viciante pro cérebro. A pessoa fica investida com essa grande possibilidade dela ter descoberto o jeito que aquilo não é o que ela quer, mas meio toque de Midas, assim, aquilo que ela põe a mão vira, se concretiza. Por isso que eu acho que o dinheiro tem a ver com isso, na medida que a gente tá experienciando a maior boom neoliberal do mundo e que com dinheiro você faz tudo. Tem até aquele caso de uma menina que acabou perdendo a donzelice dela numa transação financeira em águas internacionais, que é uma espécie de prova de que dinheiro é poder. Entenda, eu não acho que é isso, né? Eu acho que tem a ver. Tem a satisfação, tem o lado de poder criar uma satisfação, mas tem o lado absolutamente sedutor, é quase brincar de Deus, sabe? O que eu falo acontece. Cara, isso fode muito a cabeça. Desculpa o português, claro, mas isso... E é muito perigoso. Isso danifica o jeito que a cabeça funciona. O jeito que o nosso cérebro processa a conta do custo-benefício vai pro espaço. Por isso que poder corrompe, assim, não o pequeno poder, mas poder demais. Corrompe porque é delicioso criar a realidade. Tem coisa mais gostosa do que isso. Não é à toa que a criança gosta tanto de massinha, gosta tanto de pintar. Criar algo extremamente viciante. E a gente é extremamente viciado em você. Então, dê o like, compartilhe, comente, mande valeu demais. Diga se gostaram da série da Netflix sobre a Elisa Samúdio ou não. Vem com o Arquivo Estranho, que a gente precisa de vocês. Até o próximo vídeo, gente. Seguimos com a nossa série. Nós estamos aqui tendo uma... Eu vou fugir se você fizer isso. Ele usa o seu poder de sedução para atrair suas presas. Eles não fizeram nenhum barulho.